Ah, eu edito depois, então não tem problema de falar merda e tal. É até bom falar merda, porque a gente precisa de piadinhas. Beleza, vamos lá então. Olá pessoas, eu sou o João Montanha Dória. E eu sou o André Regolin. E este é o Nicho. É isso aí, começando aqui então mais um episódio do Nicho Podcast. Hoje estou solitário aqui para entrevistar um grande amigo meu. Nós vamos falar um pouco sobre os carnívoros e a fragmentação de habitat aqui. Grande Xambinho, André Regolin, como vai, meu querido? E aí, João, beleza? Valeu o convite, a intimação. É isso aí, a gente tem que chamar assim, puxar os amigos pela corda curta pra gente poder ter gente pra gravar aqui, porque senão, meu Deus, cara. Senão ninguém vem. É isso aí, é isso aí. Então, como sempre aqui no nosso início de programa, a gente tem um momento Marília Gabriela, né, onde a gente pergunta: André, quem é André Regolin? Cara, eu tô tentando descobrir ainda, viu? Isso aí. Cara, eu fiz curso de biologia na UFSC, em Florianópolis, e conheci o Montanha lá, né, o João. Eu me formei e caí para trabalhar com licenciamento ambiental. Foram uns 3 anos e meio. Foi um bom tempo, né? Foi um tempinho, cara. Comecei lá na parte do setor portuário. Depois eu fui para trabalhar com parte de energia e coisas associadas, né? Hidrelétrica, linha de transmissão, subestação. Até que chegou um momento que eu falei, cara, sempre quis fazer mestrado. Eu acho que tá passando... Eu acho que talvez o momento seja agora, né? Uhum. E com a ajuda de alguns colegas que me orientaram nessa mudança de área, porque a minha iniciação foi com a parte de parasito, de animais silvestres. Inclusive o João foi da minha banca. Eu lembro bem desse trabalho. Só que eu senti uma grande interesse, na verdade uma necessidade de entender melhor esse processo de fragmentação e caí para fazer um mestrado com isso em Santa Maria. Fiquei metade do tempo em Santa Maria, mas na metade eu vim para Rio Claro. Busquei uma ajuda aqui com o pessoal que é especialista no assunto, um laboratório aqui de ecologia espacial e conservação. Concluí o mestrado no início do ano passado, e agora faz pouco mais de um ano que eu comecei o doutorado, dando sequência nessa linha de estudo de fragmentação, perda de habitat, essa abordagem de ecologia de paisagens. E no começo desse ano eu assumi uma vaga de professor na Uniararas para lecionar sobre geoprocessamento, sensoramento remoto e ecologia de paisagens, que está bem ligado com o meu doutorado, né? Sim, bacana. E eu acho que é isso, né? Bem resumidamente. Boto fé. Então essa mudança foi gradual, né? Dos parasitas até a ecologia de paisagem, digamos assim, né? Foi uma coisa levando a outra. Porque você trabalhava com parasita de mamífero, né? Então... Isso. Eu sempre tive interesse, assim, nessa pegada de parasito, mas com a parte de interação. Que é um pouco... Acho que aqui no Brasil a gente tá mais ligado na parte médica, né? Sim. E tava pensando tentando trabalhar mais com a parte de interação. Sempre tive interesse na parte de conservação, tanto que a espécie com que eu trabalhei no TCC foi a cave intermédia, ali de Moleques do Sul, que é criticamente ameaçada. Aí quando eu fui pro mercado de trabalho, eu ainda coletei algumas coisas, mas na verdade aí mudou totalmente o meu trabalho, né? Foi mais uma questão inicialmente em campo, mas depois foi a parte bem burocrática, a parte de licenciamento, né? Porque daí eu estava trabalhando mesmo como analista ambiental, só que no setor privado. Então, coordenando licenciamentos, ou coordenando todo o licenciamento dos empreendimentos, ou coordenando alguns programas, né? Principalmente fauna,
E... mais fauna. Cara, não sei se foi bem gradual, na verdade eu acho que foi uma coisa meio... Foi, cara, vou sair, não tá me fazendo feliz e decidi mudar, porque minha estratégia era ficar 1 ano trabalhando. Falei, cara, eu vou fazer um pé de meia num ano aí, e depois eu volto pro mestrado, mais tranquilo, né? Porque, pô, mestrado é um perrengue, né? É um perrengue. Pode ser um perrengue financeiro e até pra dar uma amadurecida, né? Porque às vezes a gente sai se não tá muito claro o que a gente quer, às vezes é legal dar esse tempinho. Esse tempinho acabou se estendendo um pouco mais, né, do que 1 ano. Pode ser. O que foi bom, cara, para amadurecimento e trabalhar com pessoas de diferentes áreas. Mas quando eu entrei pro mestrado, assim, eu tinha uma ideia, eu nem sabia direito na verdade, eu não fazia ideia que eu tava caindo pra ecologia de paisagens, né? Teve um amigo lá de Santa Maria, o Alberto, que ele olhou, eu falei do projeto assim pra ele falou, cara, acho que você vai trabalhar com ecologia de paisagens. Aí eu olhei, eu falei, esse negócio de ecologia de paisagens, cara, eu lembro que era um negócio interessante, né? Falei, quem sabe, né? Acho que é por aí, pode ser, né? E acabou que agora mergulhei de cabeça. A ideia inicial era o quê? Era distribuição dos bichos? Era isso? Cara, a ideia inicial é que não tinha uma ideia inicial. Não, mas a primeira coisa que você pensou, assim, quando você começou a escrever alguma coisa, foi algo assim? Que você já pensou desde o início a trabalhar com as armadilhas fotográficas e os bichos ou não? Eu tinha uma ideia de trabalhar com armadilha fotográfica lá em Itapoá, que é onde eu morei 1 ano, né, trabalhando nas horas associadas lá do porto. E, na verdade, minha ideia era comparar a reserva com o porto. Uma parte que estava sendo desmatada e com uma unidade de conservação. E quando eu soltei essa ideia pro Maurício Greipel, eu falei, Maurício, tô querendo fazer mestrado e tal. E eu tive, cara, umas ideias, assim, pensei até em mudar pra arqueologia, ir pra genética, o que você imaginar, cara. Isso é comum, cara, isso é comum, velho. Dando aquela viajada normal, né? É assim que saem as coisas interessantes, velho. Tem que sair da casinha, né? Tem que sair da casinha. E aí eu falei pro Maurício, Maurício, eu tô com a ideia de fazer um mestrado, agora chegou o momento, eu tô com essa ideia de comparar 2 áreas, uma fragmentada, uma não fragmentada, pensando em armadilha fotográfica, médios e grandes mamíferos e tal. E o Maurício falou, André, tua ideia é interessante, mas comparar 2 áreas é pouco. E fica difícil você, no mestrado, que é um tempo curto, conseguir amostrar bem várias áreas. Para essa linha que você está pensando, a gente tem um banco de dados que vem dos estudos que foram feitos em unidades de conservação, e o Jorge Xeren tem os dados de áreas de licenciamento, né? E a gente troca uma ideia com ele, vocês já estão trabalhando junto aí nessa parte de avaliação de impacto, e ele com certeza vai topar. E ele falou, você pensou em orientador? Eu falei, não. Ele falou, tem o Newton lá em Santa Maria, ele com certeza vai agregar muito no trabalho, conhece as análises, conhece os bichos. Vamos mandar um e-mail pra ele. Bora, vamos, só se for agora. Então, assim, de uma área que eu tinha mostrado, queria mostrar mais uma, acabaram virando 22. Sim. E a ideia, assim, eu entrei com uma ideia muito crua ainda, e foi, assim, na hora de, assim, defesa do projeto. Eu falei, cara, que análise que eu vou fazer? Eu tava preocupado com a análise. Aí, junto o pessoal do doutorado lá, o Alberto, de novo esse Alberto que falou de ecologia de paisagens, e o Jonas. Aí eu olhei pra eles, cara, que análise que eu vou usar aqui? Aí o Beto olhou pra mim e falou assim, tá, cara, mas qual é que é a tua pergunta? Aí eu falei um negócio meio geral, assim. Aí ele olhou e falou, cara, você não tem uma pergunta. Vai pra casa e estuda. E aí, cara, começa a ler feito doido, refletir, rabiscar. Aí eu cheguei nesse ponto assim de falei, cara, por que tem umas espécies que são mais vulneráveis à fragmentação, né, perda de habitat? E pensando nesse conjunto também de dados, né, o que limita um pouco as nossas questões, né, você já ter os dados coletados. Acabou que foquei, falei, cara, vamos pensar nos bichos que são bem amostrados com armadilha fotográfica, pensar num grupo, talvez. Foquei nos carnívoros e foi isso, cara. É isso, né? Bota fé, é isso aí mesmo, cara. Cara, foi uma descoberta do começo ao fim, assim. Foi um processo legal, cara, assim, de reaproximar da academia, né? Assim, eu não sei se foi bem gradual, igual você falou, né? Por mais que eu acho que eu tenha tentado ser gradual, teve um ponto que a coisa teve que dar um salto, assim.
Bacana. Isso é um depoimento interessante aí pra galera. Então, nesse momento nosso de apresentação chega ao fim e a gente vai agora, na sequência, depois do escaninho, começar efetivamente a falar sobre o trabalho do mestrado do André aí. Até mais! É isso aí, galera, chegando aqui para mais um escaninho do Nicho Podcast, aquele momento aqui onde a gente deixa os nossos recadinhos para você. Lembrando sempre para vocês seguirem a gente lá no Facebook, curtam a nossa página facebook.com/onichopodcast, curtam também a página da Explora Magazine, nossa parceira aqui desde sempre, facebook.com/Explora Magazine. No Twitter você acha o Nicho Podcast em @onichopodcast e a minha pessoa, João Montanha Dória, em @Montanha Dória. Sigam lá, interajam com a gente, vai ser bem legal. Sigam também o Chuck, nosso querido Chuck, lá no Instagram, @EdsonChuck. Ele sempre posta fotos bem legais e vai voltar da viagem que ele tá fazendo agora com muitas fotos iradas, tenho certeza. Isso tudo, todas essas informações, esses links você acha lá no nosso site, onichopodcast.wordpress.com. Lá você vai achar todas as informações para assinar o nosso feed em feeds.feedburner.com/onicho, assim como todas as informações para você seguir a gente lá pelo iTunes, assinar o nosso feed pelo iTunes, entre lá, deixe sua avaliação. Pra gente é sempre importante estar divulgando lá na iTunes Store, que é uma grande central de podcasts aí no mundo. Você pode escutar nossos episódios também pelo YouTube, então entre lá no YouTube, siga o nosso canal e você vai ficar por dentro de tudo. Para uma interação maior, quem quer interagir com a gente, você tem, além das redes sociais, você tem o nosso e-mail, o nichopodcast@gmail.com. Mande um e-mail pra gente, a gente quer o feedback de vocês, quer essa interação legal com vocês, assim como a gente criou já no mês passado um grupo lá no Facebook, facebook.com/groups/onichopodcast. Você vai ter link no post para se associar lá no grupo. A gente não tá bloqueando ninguém por lá, né? Ninguém ainda fez merda. Mas tem pouca gente, entre lá. É um meio mais fácil de você ter acesso aos nossos posts. Eu criei essa semana agora uma enquete lá no grupo pra gente ter ideia de quais os temas pro micronicho que vocês querem que a gente aborde aqui. Então é um meio mais democrático da gente escolher o que a gente vai então tá falando para vocês aqui, atendendo os seus pedidos. E uma novidade que a gente tem aí, que é algo que já tá maturando há um bom tempo aí na cabeça da gente, uma forma da gente poder tá melhorando cada vez mais o nosso podcast, o nosso serviço para vocês, é exatamente o nosso financiamento recorrente. A gente criou uma campanha lá no Apoia-se, né? apoia.se/onichopodcast. Os links estão no post. E o que é um financiamento recorrente? É um financiamento coletivo que funciona numa base em que todo mês você contribui com o valor da sua preferência. A partir de R$1 você pode contribuir com a gente, apoiar o nosso trabalho aqui para que a gente possa melhorar cada vez mais o nosso conteúdo. Como é que funciona? Ele funciona à base de metas que são coletivas. Então, com o apoio de todo mundo, vai somando até atingir algumas metas. Essas metas correspondem a uma promessa que a gente tem aqui do nicho com vocês, seja de manter o podcast mensal garantido todo mês, sem falhar nenhum, que a gente já vem mantendo por aqui, até passar a ter 2 episódios por mês, 3, e até passar a ser semanal para vocês. A gente está pensando em outras metas também, de repente um texto mensal, coisa que eu gosto de fazer, né? Então ainda tá mutável, a gente quer o feedback de vocês, do que vocês teriam interesse até de incluir como metas. E a gente tem recompensas individuais para cada uma das categorias de apoiadores que a gente criou, desde um simples muito obrigado pelo seu apoio até você poder participar de episódios aqui com a gente, gravar o escaninho com a gente, né? Mandar mensagens que com certeza vão ser tocadas aqui no escaninho, sem contar o tradicional nome no post e o nosso agradecimento nos episódios para quem contribui, quem apoia o nosso trabalho, né? Então não deixe de conferir lá em apoia.se/onichopodcast. A gente tem um texto explicando o que é, como é que funciona
funciona direitinho. Eu vou fazer, não terminei ainda, mas eu vou fazer e vou atualizar lá um videozinho explicando melhor essa parte do financiamento coletivo, explicando as metas, explicando as recompensas para vocês. E a gente tá aí abrindo então um leque para quem quer nos apoiar, não só com download, não só com escutando, não só divulgando aí, mas apoiando a gente com um valor simbólico, realmente, para que a gente possa então nos dedicar cada vez mais a esse projeto que eu tanto gosto de fazer. Me dá muita felicidade estar fazendo esse trabalho para vocês aqui. É isso aí, fiquem agora com o episódio com o André, que tá bem bacana. Vamos estar falando aí dos mamíferos aí, da fragmentação florestal. Um grande abraço e até mais. É isso aí, voltando agora então pra gente entrar efetivamente no trabalho do André, que é um artigo que ele publicou agora, né? Tá até em pré-print enquanto a gente tá gravando aqui, ele já foi aceito, tá pronto pra publicar, mas não saiu oficialmente ainda com número e tal na revista. A gente vai deixar o link do DOI pro artigo no post desse programa. É um artigo no Journal of Mammalogy, que tem por título: Cobertura florestal influencia a ocorrência de mamíferos carnívoros na floresta atlântica brasileira. É isso, né? Que seria a tradução? É, exatamente. É, por aí, né? algo nesse sentido. É uma afirmativa. Quando eu comecei a ler influencia, eu pensei numa pergunta, mas não tem interrogação, né? Podia ser uma pergunta o título, hein? Dizem que são os menos citados, né? Não sei. Eu acho que dar título pra artigo é uma habilidade meio rara, né? Bons títulos, né? É difícil, né, cara? Esse aí não fui eu que dei, não. Nada como orientador nessas horas, né, cara? Sensacional. Mas enfim. Mas é bacana. E a gente sempre pega o título pra tentar tirar alguns termos, porque apesar de às vezes não ser muito bom o título, ele é muito informativo sobre o que é o trabalho, né? Uhum. É assim que deve ser. Então, pra começar, a gente vai falar pras pessoas quem são esses mamíferos carnívoros que você analisou aí. Se esse carnívoros é a questão ecológica do que os bichos comem, ou é a questão taxonômica dos carnívoros? É um grupo, né, dentro dos mamíferos, os carnívoros. É a segunda ordem mais ameaçada, né, dentro dos mamíferos terrestres. Aqui no Brasil, só tá atrás dos primatas, para o número de espécies ameaçadas. Dentro desse grupo a gente tem animais que são realmente, assim, no termo ecológico, carnívoros, mas também tem animais aqui que são onívoros, né? Vão se alimentar de uma vasta gama de recursos, né? Desde carne, frutos e por aí vai, sementes. Que nem a gente, né? A gente come de tudo. Como nós. E assim, foram 10 espécies, né, de carnívoros. Vocês registraram 10 nas amostragens, né? Isso, na verdade tinha mais uma onça-pintada, mas ela foi registrada só em uma área. Foi naquele ponto lá no oeste, lá, ou não? Lá no Turvo, no Parque Estadual do Turvo, que tem, na verdade, assim, ali tem um fragmento que não é muito grande, mas ele tá funcionalmente conectado com Misiones, a floresta de Misiones na Argentina, que é um grande remanescente, né, de floresta atlântica. Que no mapinha é aquele ponto bem lá na fronteira, né? Isso, bem na fronteira. Legal. Essa figura ficou bem bacana, cara. Legal. Não, mas que eu tava dizendo, que eu ia dizer antes ali, essa questão dos carnívoros e tal. Tem gente que nem se liga que carnívoro é uma ordem, né, cara? Também tem a classificação taxonômica com relação com esse nome, né, que é o carnívora, né? Exatamente. Porque o mais comum pra todo mundo é carnívoro, né? O bicho come carne, né? Cara, o cara já pensa em churrasco, né, cara? Exato, é bacon. Cara... O cara não vai nem pensar em gato do mato,
Irara, cachorro do mato, furão. Acho que é a última coisa que a pessoa vai pensar, né? Sim, sim. Mas então, são esses animais, né, com os quais eu trabalhei. Metade são gatos, né? Uhum. São 2 espécies de puma, 3 dos leopardos, uma de irara, uma de furão, o coati e uma pelada. Massa. É uns bichos bonitos, né, cara? Isso eu nunca me canso de ver as fotos e tal. Megafauna carismática. Exato, exato. Fofofauna. Não tão carismática quando você encontra um bicho desses grande, cerrando os dentes pra ti no meio da mata, você sozinho ali. Não, aqui é tudo... Cara, esses bichos é muito tranquilo, na verdade, né, cara? Não tem perigo não, cara. A gente é mais perigoso pra eles do que eles pra gente, né? Ah, com certeza. Mas que dá um cagaço se você pega um puma na tua frente assim, com certeza dá, né? Ah, eu me cago. E aí também, esse é o primeiro ponto. De Floresta Atlântica, né, que seria um outro termo, a gente já falou em outros episódios, principalmente o episódio com a Kika lá, no nosso episódio número 3, faz tempo já, mais de ano. Mas aí a gente entra agora em cobertura florestal, que leva ao conceito de fragmentação de habitat, né? Que é exatamente o tema central do teu artigo aí, do artigo, que é exatamente essa influência na ocorrência desses bichos devido à fragmentação de habitat, já que a Floresta Atlântica é um dos biomas mais devastados aí que a gente tem notícia, né? Exato. É interessante notar, assim, lembrar que esse processo de fragmentação, ele tem 2 componentes principais, né? Que fica, às vezes é muito difícil da gente separar e identificar a influência de cada um deles. Que é a fragmentação por si, né? Que seria a subdivisão desses remanescentes em mais de uma mancha. Sim. E a perda de hábitat, que pode ocorrer sem ter essa fragmentação. Ah, sim. Então esses são, assim, esses 2... Quando a gente fala de fragmentação aqui no caso, a gente está falando do processo e não só dessa subdivisão das unidades, né? Sim, porque você pode simplesmente ir diminuindo a floresta sem fragmentar ela, fica um grande bloco, né? Exato. E você pode ir quebrando no meio e dividindo em uma porrada de bloquinhos menores de floresta, fragmentados, né? Fragmentos. Exatamente. Que acaba tendo essa conotação. Mas esse processo, tanto um quanto o outro, está dentro dessa questão de o grande bojo da fragmentação de habitat e da perda de habitat, né? Exatamente. E aí aqui a gente entra então nesse questão de fragmentação de habitat com a ideia do que você queria testar aí, né? Que é a influência que essa fragmentação teria na riqueza de espécie. De que forma que isso aconteceria, né? Teoricamente, que é o que deu o início ao start de o que eu vou testar nesse artigo. Então, a ideia, assim, além da riqueza, né, esse número de espécies, foi também avaliar a composição dessa comunidade e a ocorrência de cada uma das espécies. Então foram, assim, basicamente 3 análises. Claro que tem todas as exploratórias antes, mas assim, para chegar nesses resultados foram as regressões, né, com a riqueza como resposta, a ocorrência de cada espécie e a análise de redundância para avaliar essa alteração na composição. Então você queria testar, a princípio, se a fragmentação aumentava, diminuía a riqueza no... Esperava que tivesse uma influência positiva da cobertura florestal. Quanto mais floresta na paisagem, maior seria a riqueza esperada. Isso independente dela estar fragmentada ou não? Independente dela estar fragmentada ou não. Que está, assim, orientados por trabalhos assim, recentes que a gente está pensando mais na quantidade de floresta ou quantidade de habitat na paisagem, desde que você esteja trabalhando na extensão adequada, né, considerando o que a gente chama de escala de efeito. E assim, sair um pouco daquela ideia de tamanho de mancha. Ou distância entre manchas. A gente está passando por a gente sofreu muita influência, né, nos estudos de fragmentação, da ideia da teoria de biogeografia de ilhas. Sim, sim. Foi a base, né, do desenvolvimento dessas análises sobre fragmentação de habitat em ambiente terrestre, né? Sim, mas assim, né, é muito... É diferente, os animais não estão presos, né, nessas manchas. Sim, o bicho anda pelo campo, né? Esses bichos principalmente, né? E assim, e tem uma resposta de acordo com a matriz também. Que assim, essa parte matriz é a parte da
da paisagem, que seria o não habitat, ou a parte que é mais inóspita à ocorrência, né? A parte alterada dessa classe, né? Que é alterada. O que virou lavoura, o que virou estrada, o que virou... silvicultura, entre outras. Tem duas definições de matriz. Essa é uma, a outra seria a classe que predomina na paisagem. Mas a gente está seguindo a primeira definição. Só. Então, assim, a gente está pensando, orientado nesse trabalho dessa hipótese da quantidade de habitat, que foi publicado em 2013, uma pesquisadora chamada Lenore Farrig. Eu me orientei e falei, não, o que interessa para essas espécies é a quantidade de floresta, que são espécies florestais, na paisagem, então eu esperava que a riqueza fosse positivamente relacionada com isso. Sim, quanto mais floresta tiver ali, mais bicho vai ter. Independente da configuração, né, que ela tem ali na paisagem. Estava pensando mesmo na composição da paisagem, quantidade de floresta. Independente se é um fragmento gigante ou se é dezenas de fragmentos menores. Exatamente. E aí, pela questão desses bichos, né, são bichos que são terrestres, se locomovem bastante, né, dentro da área de vida deles, né. Afinal, eles geralmente são caçadores, então eles têm que ir atrás de onde está a comida, as presas e tal. Eles têm uma área de vida relativamente grande, né. Algumas sim, né, puma, mas esse é um ponto que foi uma primeira dificuldade, né, que foi obter valores de área de vida para esses animais. Poucos estudos, tem uma grande, é muito difícil, né, assim, a parte de ecologia do movimento eu acho que é um grande desafio, tem muita lacuna ainda. É complicado de fazer também, né? Por exemplo, pensar na Irara, tinha um estudo, pegaram 2 animais, o rádio quebrou, o outro bicho andou muito. Aí, assim, não é o padrão, né, para a espécie. Como é que a gente vai partir de um indivíduo generalizar para toda a espécie, né? Sim, é complicado. Então, assim, foi assim, esse primeiro desafio, né? Obter essa área de vida pra gente saber se a gente estava trabalhando nas extensões adequadas, né? Sim. Eu pergunto isso porque pensando nos fragmentos e tal, como esses bichos se locomovem entre fragmentos, toda aquela questão do efeito de borda que tem na floresta, que é mais a ver com a vegetação do que com a fauna em si, né? De que forma esse efeito de borda influenciaria esses bichos, já que, pelo que você falou, a tendência agora é verificar que é mais importante a quantidade de floresta do que o próprio tamanho do fragmento, e nesse caso, o efeito de borda seria independente, porque você pode ter milhares de fragmentos pequenininhos, onde tudo é borda, né? Ou um fragmento grandão, onde a borda é pequenininha, perto da outra conformação, né? Para esse grupo, eu espero que, assim, que a influência de um efeito de borda, né? A borda, que é essa transição abrupta entre duas unidades da paisagem, que tem essa borda, tem modificações abióticas e bióticas. Eu espero que esse grupo seja pouco influenciado por isso. Mas tem outros grupos que vão ser. Por exemplo, sei lá, aves, pequenos mamíferos, né? Pequenos mamíferos. Tem a questão toda fisiológica, né? Na borda tem uma condição abiótica que é totalmente diferente do interior. Tem maior variação de temperatura. Mas quando a gente está pensando em modelar, essa modelagem de habitat para essas espécies, a gente tem que pensar o que essa espécie, pensar na história natural dela, né? O que ela usa do ambiente. O que ela usa nesse ponto. Sim, tô pensando como quantidade de floresta como uma medida mais importante. Claro que tem influência de outros elementos da paisagem. Pode pensar na questão da matriz, que cada matriz vai ter essa borda vai ter um contraste diferente. Sim. Se é em relação a uma silvicultura, se é uma relação a cana, cultivos como laranja, café. É esperado um valor de contraste entre essas unidades que formam a paisagem, que esse contraste seja diferente para cada um desses tipos de uso do solo, né?
Não, agora vamos falar então da área onde que você amostrou agora. Você amostrou em Santa Catarina. Eu não mostrei, eu mostrei em uma área, né? Não, sim, mas o trabalho tem amostragens em Santa Catarina. Isso, Esse é um ponto também do bagulho. São 22 zonas de amostragem. São 22, 20 em Santa Catarina e 2 no Rio Grande do Sul, mais na divisa, né? É, bem pertinho ali, né? Bem pertinho. Fronteira. E tem diferentes níveis de fragmentação. Todas essas zonas são em parques ou unidades de conservação ou tem fragmentos em zona privada e tal? Tem tanto em unidade de conservação, principalmente essas áreas que estão mais para o leste do estado são unidades de conservação, mas a gente tem alguns dados que vieram de empreendimentos, de programas de monitoramento da fauna. De consultorias e tal. De consultoria, principalmente ali na região oeste do estado, que tem esses dados que não são de unidade de conservação. E aí eu acho legal falar como que foi feita essa amostragem, que é com a armadilha fotográfica, né? Que para muita gente é um método que é desconhecido, assim, porque não é muito pop de ver. Até hoje você já tem reportagem do Globo Repórter, coisa assim, que mostra os caras com as armadilhas e tal, mas é um tipo de trabalho que não é comumente o que a galera associa para um trabalho de campo de biólogo, assim, né? Geralmente a galera imagina que você vai lá, captura os bichos, né? Mede e tal, aqueles negócios todos. Como é que é trabalhar com armadilha fotográfica no campo, assim? Cara, é um método que ele é muito interessante. A gente, apesar do nome armadilha, a gente não captura o animal, né? A gente captura fotos. Captura a imagem. E é basicamente uma câmera fotográfica acoplada a um sensor de movimento. Então, o animal passa na frente da câmera e é feito o disparo da foto, né? A gente faz o registro do animal. Que nem esse sensor de movimento que liga as luzes dos prédios e tal, né? É a mesma coisa. Basicamente isso. É o mesmo princípio, né? Exatamente. Você passa alguma coisa ali, ele reconhece o movimento e ativa o que seja a lâmpada, seja o disparo da câmera, né? Isso, e agora já tem modelos que fazem vídeos, tá se tornando bem mais popular, né? Os preços estão... É o desenvolvimento da tecnologia, né? Já tem empresas, assim, há um tempo já tem empresa brasileira, né? Inclusive em Santa Catarina tem a Tigrinos, né? Do nosso amigo Marcos Tortato. Sim, tem que chamar ele pra gravar também. Com certeza. E é isso, né? E aí, pensando nessa armadilha e tal, qual é a vantagem e desvantagem dele perto de outros métodos pra trabalhar com esses animais maiores, assim? Entendi. Eu acho que é a quantidade de amostragem que você consegue fazer, né? Sim, você consegue ter lá uma amostragem remota, né? O que seria desvantagem? Acho que tem as vantagens ainda. Consegue registrar vários animais, né? Complementar outros métodos de amostragem, por exemplo, investigação por vestígios, como pegadas e fezes. Desvantagem, cara, o equipamento raramente não dá algum defeito, né, no funcionamento. Infelizmente sempre dá pau, né, cara? Sim, você pode perder o equipamento para pessoas, caçadores ou gente que às vezes não sabe o que é, acha que está sendo vigiado. Sim. Né? Então você tem essa limitação às vezes também onde está lá, ter aquele lugar adequado, encontrar assim, essas condições, que seja seguro, um bom lugar onde você espera que os animais passem. Na verdade eu vejo mais vantagens do que desvantagens, né? Sim. A maior desvantagem é ele dar pau, né? E você tem que mandar arrumar, você perde aquele tempo que você deixou o equipamento no campo e perdeu o equipamento, né? Que apesar de ter barateado o preço, não é barato, né? Você comprar uma armadilha, né? Com certeza, não é tão barato e você conseguir recurso pra isso, né? Atualmente tá mais difícil. Complicado, né? Com certeza. Mas é. Uma outra coisa que eu acho bacana, como é que é esse processo de ir lá? Porque isso é uma vantagem grande dele, que você vai no campo uma vez pra botar o equipamento e vai outra pra pegar ele de volta, né? Quanto tempo, em geral, que consegue deixar direto no campo a armadilha funcionando? Entendi. Uma semana, um mês? Não, um mês dá tranquilo. Um mês, 2 meses. Depende do equipamento que você tem em mão, né? Se é um equipamento se é um equipamento que usa flecha, a bateria vai descarregar mais fácil. Depende da configuração que você coloca. Se você coloca ele mais sensível, ele vai trabalhar mais, vai descarregar mais rápido. Se você faz a configuração para ele trabalhar durante todo 24 horas,
Então ele vai registrar bicho tanto de dia quanto de noite. Então, dependendo do grupo que você está trabalhando, se eu estou interessado numa espécie que é noturna, eu vou pra trabalhar só de noite. Programar só isso, só à noite. Aí tudo que passar de dia ele não vai registrar. Exatamente. Ah, legal isso. E você tem que, sim, conseguir chegar no ponto, né? Porque às vezes a gente olha e fala, você vê aquele fragmento e fala, eu vou mostrar aqui no meio, né? É uma puta montanha sinistra. Cara. Foda. Quando você tá vendo a imagem ali, tá brincando no Google Earth de selecionar ponto amostral, parece tudo bem fácil, né? Sim. Na hora ali no campo a realidade é outra, né? Bota fé. E aí, como você falou também, esses datasets que você usou vieram de várias fontes, né? Várias pessoas trabalhando com armadilha fotográfica em vários momentos, em vários locais diferentes. Vários pesquisadores, né? O artigo tem um monte de autores exatamente por isso, né? Por causa da questão da colaboração para conseguir os dados, né? Como é que é esse esforço diverso de coleta e essa questão de padronização para tentar juntar essas coisas todas, assim? Cara, foi uma iniciativa, assim, do pessoal coordenado pelo Maurício Greipel, de unificar essas pessoas para compartilhar essas informações para Santa Catarina. Pessoas que já trabalhavam juntas, fizeram outros trabalhos juntos, mas principalmente quem trabalhou muito na padronização desse banco de dados e eventuais correções foi o Juliano Bogoni. Ele, assim, deu o gás nisso, tanto que tem um paper dele também, na mesma revista, uma pegada um pouco diferente, mas que usou esse dataset. E agora, sim, todas as informações que estão nesse artigo fazem parte de um data paper de armadilhas fotográficas de toda a Mata Atlântica. Legal. É a maior compilação de dados de câmera trap para a Mata Atlântica, que saiu esse ano na Ecology. Então, assim, quem quiser fazer estudo hoje usar esses dados, eles estão disponíveis na íntegra, né? Sim, sim. Isso é bacana, né, cara? Essas bases de dados e esses data papers agora que entrou de vez, assim, no mundo científico, né? Da galera realmente incentivar esse tipo de publicação, né? Sim, tem muita informação que foi coletada, mas pouca coisa foi analisada, né? Tem muita coisa de inventários, registros, mas, assim, não grandes compilações. E eu acho que a gente, assim, é muito legal essa questão de você publicar os bancos de dados, né? Eu lembro que você me falava isso há uns, sei lá, uns 10 anos atrás, eu achava uma bobagem, né, cara? Quando eu tava lá trabalhando no meu mestrado lá, cara. No nonato, né? Sim. E eu falava, cara, mas pra quê, né? Eu não entendia, mas não tinha maturidade pra entender a importância disso aí. Sim, já fui citado uma porrada de vezes por causa do nonato, viu? Aí, ó. Então. Aqui a gente tá trabalhando forte na compilação, né? Elaboração de data papers. Já saíram 3, já saíram pequenos mamíferos da Mata Atlântica. Já saiu de morcegos. Já saiu agora de câmera trap. Tá pra sair o de aves. E a gente tá trabalhando na submissão dos primatas. Os primatas tem mais de 4.000 pontos. Irado. É muita informação. E, cara, os caras vão poder usar para fazer todo o trabalho de várias abordagens, de fragmentação, para modelagem, de distribuição, padrões macroecológicos. Cara, tá tudo na íntegra, assim, né? Chega daquela questão dos meus dados, né? Então. Segurar a informação o que você vai fazer com isso, né, cara? Ainda mais no Brasil, né, cara, que é tudo financiamento público. O dado é de todo mundo, né, cara? Cabe a você fazer o dado, publicar ele bacana a primeira vez e depois largar pro mundo, né, cara? Que nem filho, né? Você faz e larga pro mundo. Depois você fica ali até os 18. Depois dos 18, meu amigo, larga pro mundo e já era. Exatamente. Tem alguns que vão um pouquinho mais, né? Eu sei. Isso aí. Massa. Mas é legal, cara. Essa questão que você falou de vários autores é um desafio, né? Gerenciar essa coisa toda, pegar a contribuição de todo mundo. Cada um tem sua vida pra tocar. É foda gerenciar isso. Cara, ainda aprendendo ainda, né? Acho que essa questão de lidar com as pessoas é um dos pontos mais desafiadores, né? Eu digo que é por isso que eu fui ser biólogo, né, cara? Pra estudar bicho e planta e coisa e não gente. Mas ilusão, né, cara? O cara tem que lidar com gente, né? Tem que lidar com gente ainda, é foda. Não tem jeito.
Massa, agora falando então um pouco sobre os resultados do trabalho em si, a gente já falou como é que ele foi pensado, como é que ele foi compilado, esses dados, essas informações todas, né? A gente falou um pouco das espécies que você encontrou nessas amostragens, e agora a gente vai falar então das respostas que você encontrou pensando nesse grupo, né? Você divide no trabalho, bem bacana, as respostas esperadas que você tinha em 3 grandes grupos. Isso. Né? Quais são esses grupos de resposta que você esperava encontrar para os bichos no trabalho? Então, além da riqueza, separei em esses 3 grupos, né? Pensando em relação ao uso de habitat. A primeira seriam as espécies mais generalistas, o cachorro do mato e o gato mourisco. Elas esperavam resposta assim, não esperavam que elas respondessem, tivesse uma resposta à quantidade de floresta ou cobertura florestal, por serem generalistas, e foi o resultado que a gente obteve, né? Realmente elas não, o modelo nulo explicou tanto quanto a cobertura florestal. Sim. Tivemos o segundo grupo, que são aquelas espécies preferencialmente florestais, que fazem uso predominante do ambiente florestal, que seria o gato do mato pequeno, Pardus gutulus, o gato do mato grande, a jaguatirica, a arara e o leão-baio, ou puma, leão da montanha. Isso, saída pela esquerda. Galera nova não sabe o que é isso, velho. Meu Deus do céu, cara. Hanna-Barbera. Eu adorava o Leão da Montanha, cara. Adorava o Leão da Montanha. E para essas espécies, a gente esperava uma resposta positiva, né? A relação positiva da ocorrência com a probabilidade de ocorrência com a cobertura florestal. Quanto maior floresta, mais bicho você esperava. Maior probabilidade de ocorrência deles nessa área. E o resultado deu positivo para a jaguatirica e pro leão da montanha. Alguns alguns ficaram nulos, detectou esse padrão. E para as espécies, assim, o terceiro grupo seria aquelas tolerantes à degradação, que seria o furão, o coati e o mão pelada. Para essas, quem respondeu conforme esperado, que seria uma relação negativa com a quantidade de floresta, foi o furão. Então o furão foi o único que você viu que quanto maior a cobertura florestal que tivesse na área, menos ele aparecia. Exatamente. Possivelmente em função do jeito da forma de uso de habitat dele, mas ligado à borda e tal. E possivelmente a gente encontrou esses resultados que a gente tem uma baixa resolução na nossa variável resposta, que é a ocorrência, né? Se estivesse trabalhando com outra, algo mais fino, uma abundância relativa corrigida pela detecção ou com modelo de ocupação, esses resultados seriam diferentes, né? Você estava trabalhando só com ocorrência pura, tem e não tem. Isso, tá ou não tá? Então achou uma vez o bicho, naquele ponto tem. Achou 38 vezes, o bicho tem também igual. A gente fez isso porque assim, os métodos a gente não tinha uma padronização, né, nos métodos. Função de esforço amostral, função da distribuição dessas armadilhas, né, nas paisagens. Os estudos tiveram diferentes finalidades, né? Sim. Então foi uma limitação. Isso sempre é uma limitação quando a gente pensa em dataset de várias fontes, né? Um banco de dados e tal. Sim. Isso é um negócio que a gente penou bastante no Nonato também, é encontrar uma forma de mesclar todas essas informações, né? De amostragens distintas, diferentes, até mesmo junção de dado diferente que a galera tem e não tem mais o individual de cada amostrador e tal. É complicado isso mesmo. A gente acaba indo pelo custo-benefício, né? Exato. É aquilo que dá pra fazer com uma confiabilidade suficiente, né? E no tempo que a gente tem também, o mestrado é muito curto, né, cara? O cara ele tem que ficar fazendo disciplina e... Porra. É verdade, é complicado mesmo, cara. Então, dos 3 grupos que você tinha ali, as espécies generalistas, que pra eles esses bichos tanto faz se tem floresta, não tem floresta, quantidade de floresta, os bichos estão por tudo. Nesse conjunto que eu encontrei, né? Porque a gente tem ali um gradiente que vai dos 20% até 98%. Então, assim, se tiver menos de 20%, então fica difícil a gente generalizar e dizer que os bichos não estão ligados, né? Não tem essa dependência. Sim. Generalista nesse caso específico. Em relação ao uso de habitat. Né? Tem que ter floresta de qualquer jeito, são né? espécies. Não é um bicho de campo, Isso. né? É diferente o bicho que é de campo,
que aí em floresta ele não vai entrar nada, mas ele não tem uma influência tão grande dessa fragmentação e tal. Isso. A princípio seria uma resposta absolutamente nula, tanto faz, né, um ou outro. Isso. Se tem mais floresta, se tem menos floresta, os bichos vão estar ali do mesmo jeito. Nessa resolução de resposta, né? Presença, Sim, ausência. sim. E esses você encontrou a resposta que você esperava. Era nulo o que eu esperava. Nos generalistas, né? Exato. O que mudou do esperado foi nos outros, né? Mais ou menos metade das espécies, né? Mais ou menos metade ali deu a resposta esperada e outras não. Aí o não esperado é exatamente isso. É como se eles estavam se comportando nesse os resultados como uma generalista. Diferente do que a gente tinha previsto. Mas todos eram generalista no sentido de que tolerante à fragmentação, o resultado não esperado que você encontrou é que indifere se tem ou não maior cobertura florestal, ou não, você teve alguma que deu o resultado contrário, de que você esperava que ela diminuísse com a maior cobertura florestal e você viu que ela aumentava a ocorrência quanto maior a cobertura florestal. Não, né? Não, foi só ou encontrei o resultado esperado, uma relação positiva, ou no caso, ou negativa no caso do furão. Mas se não era o esperado, era nulo. Era o nulo, Massa. Então a gente teve esses 3 grupos, tal, as espécies que preferem a floresta, que aumentaram a ocorrência com o aumento da cobertura florestal, e aquelas que se mostraram tolerantes à fragmentação, que preferem um ambiente mais fragmentado, digamos assim, que tem uma ocorrência menor com a maior cobertura florestal, né? Que, como você falou, no caso do furão, seria uma questão de que é um bicho mais ligado à borda do que ao interior mesmo da floresta, né? Exato. E o que eu acho muito legal, a análise de redundância, é que ela resume bem, né, esses padrões encontrados para as 10 espécies. Você tem naquele primeiro eixo mais ligado à cobertura florestal, né? Ficou legal porque, assim, para um lado ficou o que seria a quantidade de habitat e no mesmo sentido, só que na direção oposta, as medidas de fragmentação. E já no segundo eixo você teve mais medidas de fragmentação, no caso da densidade de mancha, e um pouquinho também em relação à heterogeneidade. E assim, a resposta das espécies ficou muito legal, né? Jaguatirica, o leão-baio e o leopardus vide, bem ligados, associados à floresta. O gato do mato já numa associação menor, mas você vê que ele tem uma tendência, né, a ter uma relação com a floresta. Por outro lado, completamente diferente o furão, e espécies mais generalistas ficaram mais ligadas à questão de heterogeneidade. Sim. Essa análise que você está falando, para quem tá com o paper aberto e vai olhar, é aquele gráficozinho que tem as setinhas, né? Isso, cara. Nos 2 eixos, que é uma análise realmente bem legal para esse tipo de coisa de distribuição, assim, que você quer ver grupamentos de respostas multivariadas, né? De bichos ao ambiente e tal, essa conexão. Esse é uma análise bem legal mesmo de fazer. Tem modelos agora um pouco mais recentes, né? Saíram esse ano, mas essa RDA é bem legal mesmo, né? A análise. E ela é um visual bem bacana, né? Quanto maior a seta, mais forte é aquela relação, né? Então ela é bem visual, bem bacana de ver. Bem didático. Bem didático, exatamente. Isso é um negócio que é difícil, cara. Que a galera usa umas coisas que é muito errado, às vezes, visualmente. Você tem outros jeitos de mostrar o dado, que é a mesma coisa, mas que o nego não sabe usar. E muita gente não sabe ler gráfico também. Isso é uma coisa importante de se fazer, assim, de se aprender, que é ler, interpretar aquilo que você tá vendo. Porque às vezes você tem uma análise que é muito legal, tem um resultado foda, e o cara lê errado, porque troca o que ele deveria ler, porque troca o que deveria botar, em vez de botar o erro, ele põe o desvio no gráfico, e aí a interpretação de um e outro é completamente diferente, né? Exato, e aí a informação que vai te trazer é completamente diferente, a pessoa lê errado. Então isso é um ponto para quem quer trabalhar com pesquisa científica, assim, precisa manjar mesmo, principalmente da interpretação do resultado das análises. Com certeza. Os gráficos ajudam a gente a pensar desde apresentar as previsões. É o que vai contar a história do teu trabalho, né? Depois você vai botar no papel aquilo que você interpretou dos teus resultados, sejam eles uma
uma tabela, sejam eles o gráfico. O gráfico é muito mais fácil para você tirar a história, né? Daquilo que você tá interpretando, vendo ali. É um dos primeiros filtros, acho que as pessoas pegam paper, né? O artigo, dá aquela olhadinha no título, palavra-chave, lê o resumo. Dá uma olhada nas Me figuras. interessou, dá uma olhada nas figuras. Até pensou, não, agora eu vou ler. É, por aí mesmo. E aí, aqui a gente tem, então, essa questão dos resultados. Essas discrepâncias que você encontrou entre o que você esperava, né? Das espécies que iam estar em cada grupo, das respostas que elas iam ter, baseado no modo de vida delas e o que você encontrou. Essas espécies que não responderam aquilo que você imaginava. O que você pode tirar desse resultado? Isso é uma questão de que a gente, na verdade, não entende totalmente como que esses bichos vivem. Então aquela resposta esperada, na verdade, ela não é tão correta assim que a gente teria. Ou isso é uma questão mais de amostragem mesmo do que de uma interpretação errada do modo de vida dos bichos. Tem uma questão de a resolução dessa resposta, né? Uhum. Sendo uma coisa mais grosseira, né? Trabalhando concorrência. Mas também, assim, acho que para os pequenos ali, os gatos pequenos, a gente tem uma lacuna, talvez, de conhecimento do uso de habitat dessas espécies, né? Uhum. Então, esperava, por exemplo, que o tigrinos, agora o Gutulus, fosse bem associado com cobertura florestal, mas não foi. E se for pensar mesmo, o bicho está ocorrendo na restinga também, né? Uhum. Áreas abertas, então acho que tem algumas lacunas de conhecimento sobre a história natural dessas espécies, né? Que uma espécie ou outra pode realmente estar, na verdade, classificada a priori num grupo equivocado, né? Na verdade, é que tem variações regionais das respostas, né, das espécies. Os padrões que a gente vai encontrar aqui em São Paulo, por exemplo, ou que encontraram, por exemplo, a Gabriela Beca fez um trabalho com os canaviais, né, com os fragmentos florestais envoltos por canaviais, e tem padrões diferentes para cá. Uhum. Então a realidade que tem aí para Santa Catarina tem essa questão local, né? Sim. Cultura local. Por exemplo, o puma foi bem associado com floresta, mas eu acho que não é uma questão de uso de habitat, é porque o bicho está sendo perseguido fora das unidades de conservação. Uhum. Os gatos, tem evidências lá no Paraná que os bichos fazem uso da matriz, se alimentando muito de rato doméstico. Uhum. Quase metade da dieta do gato do Gutulus foi encontrado esses ratos domésticos, e 1/3 da dieta do vide. Então, assim, indicaria que o bicho tá em área limite. Tá fazendo uso da matriz para complementar, para obter recurso, né? Uhum. E algumas espécies ainda, sim, é difícil da gente ter esse conhecimento sobre uso de habitat, movimentação. Eu acredito que tem gente que tem esses dados, mas ainda está trabalhando nos manuscritos, né? Sim. Mas para algumas espécies a coisa ficou bem legal, assim. E agora, então, chegando pros momentos finais aqui do nosso episódio, hoje aqui com o André, a gente chega, então, num ponto onde eu quero saber pra você as dificuldades que você encontrou nesse estudo, tirando informação de um monte de dado diferente e tal, tempo, pressão de resultado dentro de 2 anos, que é um negócio insano no mestrado e tal. O que você achou mais difícil de fazer nesse trabalho? O que eu achei mais difícil? Eu acho que 2 pontos pegaram, na verdade, 3. Primeiro ponto, assim, a parte de geoprocessamento, SIG, que eu tinha uma noção bem básica de partir praticamente do zero, né? Sim, eu não entendo absolutamente nada. Entende, já tentei mexer e tal. Não, eu entendo o conceito, mas como fazer, eu não tenho a menor ideia de como usar os programas, os negócios. Entendi. Esse foi o primeiro desafio, assim, né? Pegar essas coordenadas e corrigir, né? Porque muitas tiveram que ser feitas correções e padronizações. E
mapeei a área, tinha coordenada errada, eu mapeei uma área que não precisava. Ah, velho, isso, meu Deus, cara. É nego que não põe datum. Eu li teu artigo, li o artigo ali e tava todos os negócios. Ah, com o datum tal. Eu falo, meu Deus, um artigo que põe o datum pra dizer das coordenadas, cara. Porque na Nonato a gente teve que remapear todas as coordenadas com o Google Earth, cara. Porque o nego não botava o datum, velho. E aí você botava a coordenada lá, dava um negócio marinho, dava lá no meio do continente, você fala, puta que pariu, né, velho? Tipo, não é o datum padrão, né? É um outro datum maluco qualquer. Vamos lá e vamos pegar. Onde é que é? Cadê o mapa do artigo? Vamos lá e pega o erro de digitação, né? Porque as pessoas adotam as coordenadas, mas nunca inserem no SIG. Então assim, essa parte foi um desafio, mas eu acabei gostando muito, né? Entrei de cabeça. A parte de análise de dados foi outro ponto bem difícil. Aprender a usar o R, aprender as análises. Eu sempre tive muita dificuldade com a parte de estatística. É um negócio que a gente imagina, é outra coisa, né? Além de achar que não vai precisar tratar com gente, é que, biologia não vou precisar de matemática, né, cara? Aí chega na ecologia e é matemática pura. Muita matemática, muita estatística. Mas assim, ainda bem que aqui em Rio Claro encontrei pessoas que me ajudaram muito, né? Aí no trabalho quem ajudou bastante foi o Maurício Vancini, que ele é ecólogo, né? Fez a graduação em ecologia, hoje está concluindo o mestrado. E assim, ajudou muito nos primeiros passos com R, sugeriu as análises. Muito, assim, foi muito legal contar com essa ajuda, né? Assim como para a parte do SIG eu tive ajudas, né? O Alberto me ajudou com os primeiros passos no ArcGIS e cursos no INPE, essas coisas todas foram fundamentais. A gente dá um jeito, né? E pedir ajuda pra alguém é sempre importante, cara. Eu acho que a última dificuldade que eu tive foi a redação. Eu trabalhava, quando eu estava fazendo a parte de licenciamento, trabalhando como analista, a gente escreve muito relatório, muito projeto, muita proposta, mas a escrita científica é totalmente diferente, né? Sim, eu tive dificuldade nisso também. Eu achava que eu falava, não, eu escrevo bem, escrevo rápido. Vixe, primeira revisão que eu recebi de um dos meus orientadores foi, cara, muda a introdução e muda a discussão. Muda tudo. O resto tá bom. Que é o jeito de escrever é complicado. Eu mesmo que eu sempre curti de escrever meus contos, histórias, crônicas e tal. Também, cara, eu escrevo pra caralho. Eu produzia as minhas correções lá e tal. Era basicamente assim, corta aqui, era cortar coisa. Porque eu não conseguia ser sucinto, tá ligado? Porque aí você vai devagando. Por um ponto é bom, porque você tá escrevendo bastante coisa ali, né? E depois cortar, beleza, né? Mas por outro lado é foda, porque você precisa ser direto, né? E sucinto na escrita científica. E claro, e às vezes quando você divaga demais, você perde a clareza daquilo que você escreve, né? Com certeza. E agora eu acho que tem um quarto desafio, né, João? Que, assim, a motivação de fazer um trabalho desse aí é dar um subsídio para tomador de decisão. Então, assim, logo que eu defendi, eu fui super empolgado lá na Fátima e quis apresentar para o pessoal da coordenação de fauna. E falei, cara, eu acho que vai ser legal essas informações chegarem lá. Mas, pensando agora, isso já tem 1 ano e meio, né? Sim. Um pouquinho mais de 1 ano e meio. E a gente estava discutindo sobre essas dificuldades de tentar fazer algo para conservação, mas como é que faz isso para chegar no tomador de decisão, essa informação, né? E eu perguntei esses dias para uma professora lá do Colorado, professora Larissa Bailey, e ela trabalha muito com essa parte da subsídio, né? Eu fiz essa pergunta para ela, como é que a gente faz para essa informação chegar no tomador de decisão? Como é que você faz? E ela me respondeu assim, essas pessoas, elas estão comigo desde o começo, desde a elaboração do trabalho, desde a concepção, coleta de dados, interpretação dos resultados. Isso eu achei muito legal, cara. Então acho que assim, não precisa ser com várias pessoas, tem que identificar as pessoas certas e fazer essas parcerias pra gente romper essa barreira que tem entre a universidade e quem tá fazendo conservação na prática mesmo, né? Legal. Isso é importante, né, cara? Essa questão de como
como levar pros outros essas informações que a gente desenvolve ali na academia, né, cara? É uma parada... Eu acho que eu não tô mais pensando nisso, assim, como levar, mas assim, como trazer o cara aqui pra dentro, né? Ou como a gente sair um pouco da Sim, de universidade. repente a questão é bem essa, não é levar, né? É trazer as pessoas, né, pra perto. Isso. Acho que é isso. Então, sim, cara, sim, o trabalho em geral é simples, mas eu acho que fico bem contente de conseguir finalizar esse processo do mestrado e me reaproximar da universidade, né? Isso é bom, cara, isso é bom. Bom que encontrou ali um caminho fértil pra seguir e tal. Que você chegou agora no Sim. doutorado, né? Então, o que você tá fazendo no doutorado aí agora? Cara, eu tô, né, mesmo assim, expandindo os bancos de dados, né, trabalhando agora para toda a Mata Atlântica. Tô pensando mais em questão de escalas, as escalas assim, as extensões, né, de análise, que geralmente as análises são feitas em escalas curtas, trabalhando em múltiplas escalas. Tô interessado em degradação, não só em fragmentação, mas estágio de conservação dessas florestas, na questão da estrutura, incluindo mais uma pegada de sensoramento remoto, né? E basicamente isso. Tô descobrindo ainda, João. Não faz pergunta difícil, pô. Descobrindo isso e tal, pá. Vai fazer umas musiquinhas também sobre os trabalhos ou não? É um jeito de divulgar aí, ó. Né? É uma boa, é uma boa. Massa, é isso aí. Então, cara, muito obrigado, cara, por ter participado aí com a gente desse episódio. A gente agradece aí, acho que foi bem bacana. O trabalho tá legal, viu? O trabalho tá legal. Não ficou meia boca, não, como você falou. O trabalho tá bem bacana. Cara, se for pensar, né, João? Cara, pra sair, desde a submissão até sair essa primeira versão, foi 1 ano e meio, né, cara? É sempre um parto, né, cara? É foda. Então, imaginar coisas que eu pensei ali no começo de 2014, agora a gente tá no final de 2017, já quanta coisa rolou, né? Sim. E até comentei com uma amiga, Jerusa, eu falei, pô, Jerusa, mas eu acho que o trabalho tá muito simples, não sei das quantas. Ela falou assim, cara, se você tá vendo o seu trabalho como simples agora, é um bom sinal que você tá evoluindo aí nessa área. Você melhorou pra caralho, por isso que a gente acaba vendo isso. Se a gente pega coisa que a gente escreveu há um tempo atrás, cara, a gente sempre vai achar uma merda, cara. É sempre assim, velho. É a mesma coisa, pega os episódios de hoje, os episódios lá do início. Meu Deus, cara, bosta que era eu falando naquele negócio. Mas é isso aí, cara. Valeu pelo convite. Fiquei bem feliz. Isso aí, né? Parabéns, cara. Acho muito legal o trabalho de vocês. Ah, valeu, cara. E então, com essa final aí positivo até, a gente fica por aqui com mais um episódio do Nicho Podcast. O trabalho do André a gente vai deixar aí no post pra vocês darem uma olhada. E a gente se vê no próximo mês com mais um episódio. Falou e até mais! Valeu, até mais, João. Se podcast, se não podes. Ah, caralho, deixa eu tomar uma Pô, eu água. falo demais, né, cara? Pô. Não, mas é bom, cara. Você fala demais, velho. Você não fala um terço do que o João falou quando a gente gravou com ele. Que João? O Alfaia? Ah! Esse fala pra caralho. Caralho, mano. Porra, velho. Tem quase 3 horas de gravação, cara. Puta que pariu. Não, a gente começou, a gente gravou a abertura depois de 1 hora de gravação já, porque eu botei pra gravar aquele papo antes, pô, e o negócio já foi 1 hora, assim, velho, a gente falando das paradas. Deu um bloco antes da... Eu fiz um bloco com aquilo ali, antes da abertura, antes de começar. O programa já teve um bloco inteiro, 1 hora de gravação, caralho, velho. Que isso. É o episódio que a gente menos fala, assim, os outros. Isso que gravou eu, o Chuck, o Tiri e ele, tá ligado? Gravamos em 4. Deus. Só os que falam pouco, né? Bah, o Chuck tava dormindo, nem... Mas o Tiri, meu Deus, Tiri é engraçado. Pena que ele não pôde gravar com a gente, cara. Mas, uma pena. É. Vamos lá, então. Ah, meu amor, nosso amor.
É assim como o sol derretendo toda a neve dentro de você. Dentro de você. Ai, cadê o João? Ah, você tá aí? Tô aqui, cara. Alô? Tô, cara. Não parou. Você tá no Wi-Fi, né? Você não viu eu cantando, então? Tá gravando. Ouvi, ó. Tá gravando, merda. inclusive. Tá tudo gravado. Eu olhando e falei, pô, cadê o João aqui, cara? Não, tá gravado agora pra eternidade, né? Cara, foi um episódio com poucas piadas, né? É, porque de 2 é mais foda, né, cara? Porque é. Pessoas. É menos gente pensando merda. Que enquanto um tá falando, os outros estão pensando bobagem, tá ligado? Só que aí é um a menos pra pensar bobagem, né? E o Tiri sempre pensa as bobagens antes, cara. Ele vem com as 5, 6 piadas Prontas. engatilhadas. Bichão escroto, né, cara? Tanto que eu fiz uma vinhetinha só pras piadas ruins dele. As piadas toscas que só o tio ri. Nossa senhora. É pra ver ou pra comer? É, tem a vinhetinha, né? Nesse episódio não vai ter nenhuma. Ah, que pena. O Nicho Podcast, onde a biologia é o nosso recurso.